Forcaro, segundo documentos aí da Polícia Federal, teria passado pagamento de 20 milhões à empresa do Toffoli. Os investigadores que apuram esse caso do Master confirmaram ter encontrado no celular dele menções a pagamentos de ao menos 20 milhões de reais à empresa do Dias Toffoli, o ministro do STF. Apesar disso, os agentes afirmam ainda não haver elementos suficientes para comprovar se os valores chegaram de fato a ser transferidos ao magistrado ou eventuais intermediários. O gabinete Toffoli admitiu em nota divulgada nesta quinta-feira ser sócio da Maride, empresa ligada a seus familiares que vendeu a participação do Resort Tayayá do fundo Arlim, ligado a Daniel Forcaro, o dono do Banco Master. O Toffoli não é formalmente investigado e não houve quebra de sigilo bancário ou fiscal do juiz da Suprema Corte. Conforme a gente vem falando aqui, né, o relatório da PF entregue ao presidente do STF, o Fachin, aponta a existência de mensagens trocadas entre o Forcaro e o cunhado Fabiano Zettel, tratando de pagamentos a essa empresa Maride. Apesar de admitir ser sócio da Maride, o gabinete do Toffoli afirmou que desconhece o gestor da Arlim e que nunca manteve relação de amizade, aspas, muito menos amizade íntima com Daniel Forcaro. O ministro ainda acrescentou que jamais recebeu qualquer valor do pagamento do cunhado do banqueiro ou do cunhado dele, o Fabiano Zettel. A nota do Toffoli é longa e é estranha e tem ali problemas a mais que ele mesmo, acho que tentando se vacinar, acabou complicando a situação. É o seguinte, ele admitiu que recebeu dinheiro na empresa dele do fundo chamado Arlim, ou Arlen, sei lá, que é administrado pela REAG Investimentos, gestora que figura no centro das investigações das operações Carbono Oculto e Compliance Zero. Então, você tem, além da questão lá do Tayayá e do dinheiro do fundo do próprio Banco Master, né, que já é uma coisa que coloca o Toffoli necessariamente sob suspeição, tem esse fundo Arlim, administrado pela REAG, que é suspeita de lavagem de dinheiro, inclusive para organizações criminosas, com PCC, e também atuava como intermediadora de recursos do Master, que é a instituição controlada pelo Daniel Forcaro. O Toffoli já diz na nota que ele desconhece o gestor do fundo Arlim e afirmou jamais ter mantido relação de amizade com o Forcaro, né, como vocês acabaram de ler aí. Mas o fato é que isso aí agravou ainda mais a situação do ministro, que, assim, eu acho que já a partir, hoje é quinta, amanhã eu acho que ele está fora. Ele criou uma situação absolutamente insustentável. Para os ministros do Supremo virou um constrangimento completo e a coisa já desandou, não tem mais como ele justificar a permanência dele na relatoria, uma vez que ele mesmo admitiu que recebeu dinheiro dessas empresas que estão sendo investigadas. Aí o Toffoli, como é, além de tudo, um cara muito atrapalhado, ele conseguiu fazer o seguinte, ele pediu ou exigiu para a Polícia Federal que mandasse para o STF os dados de todos os celulares apreendidos e periciados no caso Master. O que ele quer, em tese? Impedir vazamentos, ou sei lá, dar demonstração de autoridade numa guerra com a PF. O que isso parece, na verdade? Que está querendo proteger e está querendo manter o controle sobre a investigação para impedir que ele se acabe ferrando de vez. E, claro, que essa coisa também chegue a protegidos do ministro Dias Toffoli. Então, eu acho, assim, essa atitude dele agora, né, de pedir para a PF mandar na íntegra o conteúdo de todos os aparelhos e mídias apreendidas, é de quem está desesperado. E quem está agora tentando controlar uma situação que já saiu totalmente do controle do justiça. A única saída para o Toffoli agora é ele pedir o pinico.
Sai, combina com os ministros a data e a maneira, claro, né? Porque isso, se não acontecer, vai virar impeachment do Toffoli, terá um desgaste enorme para a Suprema Corte e, evidentemente, né, em anos de eleição, é claro que vão fazer a vinculação com o governo Lula também. Então, olha, a coisa assim já desandou e o Toffoli não tem outra maneira de lidar com isso, e nem o Supremo, a não ser pedindo o pinico. Diga lá, Saravê. O que é pedir o pinico, Kiko? Sair. Você acha que ele vai pedir o pinico? Cara, eu acho que vai por uma questão de sobrevivência. Eu acho assim que ou ele sai por bem ou ele sai por mal. Não tem mais como ele se manter com autoridade moral, com a quantidade de coisas que ele está confessando. Ele não tem imparcialidade, não tem condição de ser relator de um caso em que ele mesmo disse que recebeu dinheiro dessas empresas. Eu já Para o diria outra Supremo, coisa. desgaste com outros ministros. Deixa eu terminar primeiro. Com os outros ministros, fica um desgaste muito grande também. Ninguém mais está conseguindo justificar como é que fica o ministro Dias Toffoli. E, para ele, não ter que passar por abertura de sigilo, né? Sigilo bancário, sigilo fiscal, depoimento de CPI. Vão ter que falar, olha, você sai por bem ou sai por mal. Está enroladíssimo. Para ele poder se defender, ele precisa sair do caso. Senso comum, né? Você é juiz, você não pode ter recebido dinheiro da empresa que você está julgando, concorda? Você pode dizer que, não, eu não sabia, que foi antes de estourar o escândalo, mas é a mesma empresa. Então, poxa, eu acho que complicou muito, Sarucha. Diga lá. Olha, Kiko, eu acho que quando a gente pensa nessas estruturas de poder muito blindadas, né? Eu vou voltar até um caso britânico agora recente, que é o Mandelson, que estava envolvido com o Epstein, que resolve sair, aí o McSweeney, que é a pessoa que coloca o Mandelson nas posições de poder, resolve sair, aí o Alan, o Tim Alan, que estava no time, resolve sair. Eu não acho que essas pessoas saem porque fica moralmente incômodo, eu não acho que essas pessoas têm grandes problemas de preservar, assim, não acho que eles veem grandes problemas, por exemplo, em uma ilha de menores, ou comprar, ou ser co-sócio do Banco Master. Eu acho que é para evitar uma investigação, porque o que eu acho que aconteceu aqui no caso do Toffoli? Eu vou puxar toda essa cronologia. Eu acho que é um caso difícil de entender, Kiko, porque a imprensa ela faz uma fragmentação da informação que é, em parte, para confundir, em parte porque é um mau jornalismo, e a gente não consegue fazer a história inteira e vai tendo ser obrigada a tirar conclusões difíceis. Então, eu estava olhando isso aqui, o que eu acho que é o problema? O problema é que não é o Toffoli ter recebido dinheiro, o problema é ele não ter falado que ter recebido esse dinheiro. Aí que começa o problema. Por que ele não falou que ele recebeu esse dinheiro? Porque tudo tem indicado uma coisa. Ele puxa para si o processo no monopólio para evitar que a treta dele saia à tona. Eu não acho que ele estava protegendo necessariamente o Vorcaro, eu acho que ele fez um de auto se proteger, usar o poder dele para auto proteger. Esse é que eu acho que aqui é o problema do Toffoli.